E queridos investidores, hoje a gente vai falar sobre a Ambipar e eu vou trazer aqui para vocês uma reunião de vários assuntos relacionados a essa empresa que está em relativamente uma alta muito grande. E assim como eu, se você se sente meio ressentido de não ter comprado anteriormente as ações de Ambipar por conta dessa alta de mais de 600%, talvez esse vídeo te ajude a clarear um pouquinho a sua mente sobre alguns cuidados que nós temos que ter como investidores. Então, é muito importante que você veja o vídeo na íntegra, porque ao longo do vídeo eu vou mostrando vários acontecimentos que vêm acontecendo junto com os seus resultados para a gente ter ali uma tese mais consolidada dos nossos investimentos. E para quem não conhece a Ambipar, ela é uma empresa que atua no Brasil, mas também atua em vários países diferentes, com os seus objetivos todos relacionados ao cuidado e manejo do nosso meio ambiente em relação aos resíduos. Então, por exemplo, se existe uma empresa que está com problemas de vazamento de gás, por exemplo, aconteceu algum acidente, a Ambipar vai lá e cuida disso. Ou se eu tenho uma empresa que produz como lixo um material muito tóxico e alguém precisa de um cuidado muito específico com isso, a Ambipar também atua nesse quesito. Então, ela tem essa Ambipar Response e ela tem essa Ambipar Environment, e cada um cuida desses aspectos, um mais emergencial e o outro mais do manejo do dia a dia. Então, está atuando também nas partes de recicláveis, fazendo acordos e contratos com empresas grandes, como a Heineken, por exemplo. Enfim, ela vem atuando nesse mercado aí da nossa sustentabilidade, desse novo marco onde a gente vai fazer essa transição energética para um país e um mundo um pouco mais limpo. E a Ambipar chegou a ser negociada a R$ 8,43, um pouquinho depois de julho de 2024, ou seja, bem recente, né? Teve uma alta absurda, 1000%, custando R$ 97,35. Então, quem comprou a R$ 8,00 realmente está muito feliz, e temos até matérias específicas sobre isso, que a Ambipar cresce acima do guidance, com menos capex. CFO diz que é um novo normal, que a empresa promete entregar um valor de mercado e uma geração de caixa muito robusta de agora para frente, junto com algumas outras promessas que a gente vai ver ao longo do vídeo. Antes da gente falar sobre os seus números, dos resultados, a gente precisa colocar em pauta alguns quesitos que você, como investidor, precisa entender sobre a Ambipar. Ambipar, a primeira coisa que você precisa saber é que as ações negociadas dela, AMBP3, elas têm um free float baixo, ou seja, já as ações que estão disponíveis para negociação, para você me vender, para eu comprar, para a gente poder fazer os nossos negócios, são apenas de 33,34%. E esse valor tende a diminuir um pouco. Fica no vídeo que você vai entender essa diminuição. Então, quando eu tenho um free float mais baixo, ou seja, quando as ações que estão disponíveis no mercado são um baixo volume, eu tenho uma volatilidade muito mais alta, porque um pouco de movimento de compra ou venda faz mexer bastante na cotação conforme vem acontecendo. Um fato aliado a essa movimentação da cotação junto com esse negócio do free float, temos também a notícia de um novo formador de mercado contratado pela Ambipar, que é o Banco Itaú Corretora. Então, esse novo formador de mercado, o que ele visa? E o objetivo principal dele, chamado de market maker, é garantir a liquidez dos papéis. Então, se eu estou diminuindo o free float para o papel não perder a liquidez que tem de mais ou menos 250 bilhões, mas isso tem um grande parênteses que talvez não seja tanto esse valor. Então, esse market maker, ele se compromete a comprar e vender as ações para garantir com que haja fluxo de movimentação desses papéis. Vê que o assunto vai se tornando um pouco mais complexo do que aquilo que a gente vê atualmente, né, pessoal? Então, apesar dessas mudanças no seu free float, da criação desse market maker, sim, a empresa ela vem crescendo os seus números de forma bem robusta. Então, casando um pouquinho com essas notícias novas, essa crescente alta, o que eu estou tentando te explicar? Eu estou tentando relacionar essa crescente de 1000% com tantos fatos operacionais da empresa, ou seja, os resultados que ela vem dando no dia a dia, quanto coisas anexas que vêm acontecendo, para que você possa entender que não é só porque a empresa reportou um bom resultado que as ações vão explodir, tá? Então tem outras coisas acontecendo também, que inclusive chamados de short squeeze, é onde você opera vendido para a empresa, ou seja, você compra as ações com uma expectativa com que as ações caiam para você ganhar na valorização, mas quando acontece o contrário,
contrário, que é o caso que aconteceu, você se torna obrigado a vender essas ações a qualquer custo. Então isso também aumenta mais, a volatilidade aumenta esse potencial de alta. Então, a Ambipar ela tem uns jeitos de ganhar dinheiro diferentes, igual eu disse, daquelas duas maneiras, um mais emergencial e o outro mais do dia a dia do manejo ambiental, e ela vem crescendo em 17% no último ano, tanto na questão Brasil, quanto na questão também América do Norte, América Latina, Europa, né? Então ela chegou ali com uma exposição de mercado internacional, com os países em moeda forte, em torno de 39%. Então é uma empresa que está crescendo muito no exterior também. Em termos de receita, para esse trimestre, segundo trimestre de 2024, a gente teve 1,5 bilhões de reais em receitas, e isso foi um crescimento de 17%, de acordo com o segundo trimestre de 2023. A parte Brasil vem crescendo bastante também. A Response Brasil cresceu 22,5%. Então, se ela cresceu as suas receitas, ela também, obviamente, em grande parte vai crescer um pouquinho os seus lucros. O lucro cresceu de um trimestre para o outro, ou seja, do segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2024, cresceu 21%, tanto na linha do Response quanto na linha do Environment. Então, para uma cresceu 21%, para a outra cresceu 13%, somarizando aí um lucro bem interessante, tá? Uma coisa bem importante para a gente poder analisar com relação ao seu lucro é um passo antes, que é o seu EBITDA, a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, de gerar lucros, de gerar valores positivos para o acionista. Ela vem também com esse crescimento. Então observa que a Ambipar ela vem crescendo em todos os seus marcadores de lucro, receita, EBITDA, lucro líquido. Um ponto muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado, que o mercado já tinha precificado essas ações no valor baixo, daqueles R$8, é por quê? Por conta da sua dívida muito expressiva. O que a Ambipar vem fazendo ao longo dos meses, ao longo dos anos? A Ambipar vem comprando vários concorrentes de mercado. Então ela chega numa cidade nova e vê que tem um concorrente que é menor, ela compra esse concorrente e com isso ela pega o market share daquela localidade. Só que isso sai caro, né? Você precisa comprar uma nova empresa e se seu caixa é baixo, você tem que tomar dívidas. Então, uma coisa que preocupa muitos investidores de Ambipar é a sua dívida muito alta. Então, ela tem uma alavancagem muito expressiva e essa alavancagem deixa alguns investidores muito preocupados. Eu também tenho um pé atrás com essa alavancagem, mesmo ela informando que tem caixa para poder arcar com essas dívidas. Essas dívidas vêm aumentando com o passar dos trimestres. Se você dá uma analisada aqui no resultado financeiro da Ambipar para esse trimestre, segundo TRI de 2024, e o segundo TRI de 2023 foi um crescimento de 85%. Ou seja, ela tomou muito mais dinheiro emprestado para esse ano e esse trimestre do que o ano passado. E mesmo assim, mesmo com essa dívida, a empresa se pronunciou dizendo que o novo guidance, a nova meta, a nova estratégia da empresa é diminuir bastante essa alavancagem, até 2,5 vezes o seu EBITDA até o final de 2026. Outra coisa que a gente pode analisar como uma possível melhora também nos valores de Ambipar é o seu CAPEX. O CAPEX é a necessidade de investimento que a empresa precisa fazer ano a ano ou trimestre a trimestre para manter a empresa lucrativa. Então ela vem diminuindo o seu CAPEX, ou seja, há menos necessidade de tantos investimentos, tantas aquisições para manter a empresa de pé, para manter a empresa funcionante. Isso é um fator que também anima o mercado. Outra coisa interessante também que a Ambipar vem fazendo é o seu programa de recompras, onde ela se compromete a comprar ali praticamente 10% das ações de livre negócio, daquele free float que eu disse. E esse tipo de recompra para quem detém as ações, um fator importante é que você aumenta a concentração das ações que você tem, porque vão haver menos ações disponíveis no mercado com essa recompra que a empresa fez. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, observe que são vários quesitos que a gente tem que analisar dentro de uma própria empresa, né? É um possível comprador que vem comprando as ações a qualquer custo de Ambipar
há várias datas, chama Trust Distribuidora. Então ela vem fazendo essas compras massivas de ações ao longo dessas semanas para poder deter maior parte das ações dessa empresa. Então, para a gente resumir tudo e você entender efetivamente o que teve essa alavancagem, esse acréscimo de 1000% no valor das ações, ou seja, de R$ 8,00 passou para quase R$100, a gente vai aliar dois fatores diferentes. O primeiro que são os fatores financeiros que a empresa apresentou positivo, muito positivo nesses trimestres, que foram o aumento da sua receita líquida em 17%, o aumento do seu EBITDA em 18%, o aumento do lucro líquido recorrente de 90%, uma alavancagem um pouco menor. Então, tudo isso traz para o papel, traz para a empresa positividade. Beleza, só aí não justificaria esse aumento expressivo de 1000%. Então, o que acontece com relação a isso? Então, a empresa reportou esses resultados positivos, mas como a empresa ela tem um baixo free float, ela tem poucas ações em circulação no mercado, aliado a esse market maker que vem comprando e vendendo essas ações, aumentando a liquidez, aliado à Trustee que vem comprando muito esses papéis, associado aos resultados positivos de diminuição da alavancagem da empresa. Então, todo mundo resolveu fazer essas compras. Fora quem já estava no short squeeze, fora quem já estava vendido na ação e teve que fazer a sua venda ali a qualquer custo para poder sair do papel. Então, a soma desses fatores gerou essa alta muito expressiva e essa alta tende a ter um tempo limitado. Então, se você se sente, talvez, recalcado por não ter comprado as ações de Ambipar por essa alta, esse não seria um dos melhores momentos para se entrar nesse papel devido a essa volatilidade expressiva, devido a o momento já passou também de você ter investido para poder aproveitar esse papel. Pode ser que haja uma correção nesse valor muito expressiva e a ação despenque bastante, mesmo reportando números positivos, e tudo isso culmina para esse aumento de especulação. Então, uma empresa que no momento está sendo muito visada e especulada. E para quem é investidor de longo prazo, para quem quer comprar ações previdenciárias, ações que vão pagar dividendos, ações que vão proteger a carteira de investimentos, Ambipar não seria uma das melhores escolhas, lembrando que não é sugestão de investimento, são dados que eu trago aqui conforme as matérias, as notícias e os releases que a própria empresa vem disponibilizando para a gente. Então, fazendo um racional óbvio, é claro que por uma empresa que é muito especulada, eu não quero ela na minha carteira para trazer mais volatilidade e insegurança. Ou se eu quero trazer para minha carteira um percentual baixinho. Então, espero que esse vídeo tenha conseguido reunir todas as informações e tenha te explicado o porquê que uma empresa sobe esses quase 1000%. Então, nunca é só pelo resultado em si que a empresa garantiu ali no trimestre. Tem várias coisas acontecendo debaixo dos panos de Ambipar que tem aumentado essa volatilidade. Lembra sempre ali do free float, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí eu faço o vídeo e você já vai receber aí essa notificação para assistir em primeira mão, porque tem vídeos todos os dias aqui no canal. Comenta para mim se você tem Ambipar na carteira, se você gostaria de ter, o que você achou dessas notícias que estão correndo aí sobre Ambipar, que você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.